Salve, salve, fãs das estatísticas e fanáticos por futebol. Apito inicial para nossa análise de dados de hoje. Prepara o coração porque a gente vai destrinchar os números mais quentes dos confrontos do Campeonato Brasileiro da Série A. Exatamente, estamos falando dos jogos que compõem o badalado concurso 1252 da Loteca. Esquece aquela história de palpite baseado só na intuição, tá? A gente vai usar o nosso painel avançado para mostrar absolutamente todas as estatísticas possíveis. Porque o jogo é jogado lá no gramado, mas quem acompanha a gente sabe, ele é lido nos números. Muito bem, vamos mergulhar direto nisso. A nossa prancheta tática hoje está dividida em 5 partes. A gente passa pelo cenário geral da Loteca, pula para a briga lá no topo da tabela, dá uma olhada nos confrontos de meio de tabela, sente o drama das batalhas contra o rebaixamento e, para fechar com chave de ouro, o jogo da rodada. Ponto número 1, o cenário da Loteca. Antes da bola rolar, a gente precisa entender o terreno que estamos pisando. Esse concurso 1252 chega num momento de calendário bem apertado. As equipes estão ali no limite físico e tem um fator extracampo gigantesco pairando no ar. Olha só o que dizem os especialistas aqui. A lógica do momento é clara, né? E essa é aquela carta na manga que pode derrubar muito bilhete por aí. Atletas que já estão com passaporte carimbado para a Copa do Mundo vão, de forma bem natural, tirar o pé em divididas mais duras. É uma microdinâmica que não afeta o elenco inteiro de uma vez, claro, mas imagina o seguinte, se aquele zagueiro titular absoluto ou aquele atacante super explosivo evitar o choque, o panorama inteiro da partida muda num piscar de olhos. Atenção máxima a esse detalhe, pessoal. Tópico 2, a briga pelo topo. Acelerando o ritmo, vamos olhar lá para o cume da montanha, focando nos pesos pesados da Série A que estão lutando ponto a ponto pelo título nacional. Abrindo os dados do jogo 5 da Loteca, o líder Palmeiras recebe o Cruzeiro na Arena Barueri. E o nosso modelo preditivo não deixa margem para dúvida, aponta uma chance enorme de vitória do mandante, ali na casa dos 62%. Os pontos cruciais desse confronto estão nos dados físicos. O Palmeiras tem uma média absurda de 6,33 escanteios por jogo e vence 54% dos duelos aéreos. É uma bola parada literalmente mortal. E para entender o tamanho do favoritismo palmeirense, basta olhar para esse número, 15. São 15 partidas de invencibilidade para a equipe paulista. Eles ostentam a melhor defesa da liga inteira, sofreram só 12 gols na temporada até agora. Do outro lado, o Cruzeiro até que vem bem, mas sofre de uma volatilidade defensiva crônica contra adversários da elite. Já tomaram 25 gols no ano. Vai ser um verdadeiro teste de fogo para a Raposa. Mudando a sintonia agora lá para o Maracanã, a gente tem o jogo 4. Um confronto direto incandescente na parte de cima da tabela. Terceiro colocado, Fluminense, bate de frente com o quarto colocado São Paulo. Esse é o típico jogo onde a pressão da arquibancada encontra a frieza das estatísticas. Dá uma olhada no abismo entre os momentos dessas equipes. O Fluminense está voando, é uma máquina ofensiva com 25 gols marcados e ainda chega com a provável volta do artilheiro Germancano. O São Paulo, por outro lado, respira por aparelhos nessa reta. Estão sem técnico fixo desde a saída do Roger Machado, comandados interinamente pelo Milton Cruz e pelo James Freitas, e vem de uma sequência terrível de 5 jogos sem vitória. O caldeirão do Maracanã favorece demais os mandantes contra um visitante que, sinceramente, está cedendo sob pressão. Tópico 3, os confrontos de meio de tabela. Descendo um pouco o elevador da classificação, a gente chega naquela área onde os analistas de dados deitam e rolam, porque é no meio da tabela que os maiores desajustes táticos dão as caras. Puxando os números para o jogo 3 da Loteca, lá no Beira-Rio temos Internacional e Vasco. As duas equipes ostentam séries invictas bem impressionantes. 5 jogos para o Inter, 4 para o Vasco. Só que tem um detalhe. Ambos chegam completamente mutilados por suspensões. O Colorado perdeu sua rocha na defesa, o Félix Torres, enquanto o Cruz Maltino vai para o jogo sem o Thiago Mendes e o Johan Rojas. Agora, o que é realmente interessante analisar aqui é o choque de características. O Internacional é o rei do volume de jogo, com 7,9 escanteios por partida e uma pressão sufocante. Mas tem uma fraqueza gigante, vence só 44,7% das bolas aéreas, que é a penúltima pior marca da liga inteira. E adivinha por onde o Vasco tem dominado recentemente? Exatamente pelo alto. É a tempestade perfeita, gente. A maior deficiência do Inter, colidindo de frente com a principal arma recente do Vasco, tudo isso agravado pela falta do zagueiro Félix Torres. Trazendo para os dados do jogo 11, o Red Bull Bragantino recebe um Vitória que está com a moral simplesmente na estratosfera depois de eliminar ninguém menos que o Flamengo na Copa do Brasil. É um duelo direto por posições, separados por um pontinho só na tabela.
Listando os pontos cruciais do confronto, o Bragantino é uma verdadeira usina de criação. Já geraram 32 grandes chances, mas apontaria um desastre. Eles convertem míseros 19%, a pior marca de todo o campeonato. O Vitória, porém, tem um belo quebra-cabeça para resolver na zaga. O Natan Mendes e o Luan Cândido não jogam por questões contratuais porque pertencem justamente ao Bragantino. Ou seja, a defesa baiana vai precisar de um milagre de reorganização jogando fora de casa. Analisando agora de forma simultânea o jogo 2 e o jogo 6 da nossa loteca. Atlético Mineiro contra o Mirassol e Santos contra Curitiba, a gente tem aqui dois mandantes de peso amplamente favoritos na sua casa, mas que curiosamente enfrentam barreiras táticas muito parecidas. E esse é o dado que salta aos olhos em ambos os casos. A anomalia do XG, que são os gols esperados. O Galo cria um absurdo, foram 34 grandes chances na temporada, mas converte só 35% e ainda sofre bastante o gol lá atrás. O Santos, por outro lado, lidera a liga em desarmes, mas tem um saldo negativo de menos 3,39 entre os gols que marca e o XG que gera. Resumindo, os dois times geram um volume massivo de perigo, mas desperdiçam tanto que acabam mantendo o Mirassol e o Coritiba vivos até os acréscimos. Parte 4. Batalhas contra o rebaixamento. O clima agora pesa. A gente desce para o subsolo da tabela, onde cada pontinho disputado é na base do sangue, do suor e da sobrevivência na elite. Bem-vindos ao drama do famoso Z4. Olho bem aberto no jogo 9 lá na Fonte Nova. Bahia contra Grêmio. A panela de pressão tá apitando pro Rogério Ceni. O tricolor de aço não vence faz 4 rodadas no Brasileirão, acabou de cair na Copa do Brasil e o sistema defensivo tá num verdadeiro colapso, permitindo um número alarmante de oportunidades para os adversários. Então, o ponto crucial da análise aqui é essa simetria na defesa. O Bahia vai a campo com uma zaga bem vazada e sem o Ramos Mingo que cumpre suspensão. Do outro lado, o Grêmio tenta fugir da degola sustentado por um verdadeiro muro recente. Eles saíram ilesos, sem sofrer gols em 4 dos últimos 5 jogos. Mesmo perdendo Balbuena e Gustavo Martins por lesão, e tendo que improvisar chamando às pressas o garoto Luiz Eduardo, de 18 anos, essa solidez toda do tricolor gaúcho fora de casa vai testar os nervos do ataque baiano. Lá no Newton Santos a gente tem o jogo 10, Botafogo e Corinthians, os dois abraçados ali com exatos 18 pontos na tabela, olhando com bastante terror para a zona de rebaixamento. Esse é aquele autêntico jogo de 6 pontos, um desespero televisionado para todo mundo ver. Colocando os fatos na mesa, os pontos cruciais baseados em dados puros dizem que o Botafogo tem um ataque espetacular, o segundo melhor do país com 26 gols. O grande problema? Uma peneira na defesa. Já sofreram 27. E chegam super abalados por uma eliminação recente na Copa do Brasil. Já o Corinthians vem embalado, trazendo um caminhão de momento emocional depois de vencer o clássico contra o São Paulo. E apresenta uma zaga mais segura, mesmo sem o suspenso Gabriel Paulista. Vai ser o ataque letal carioca contra a emoção paulista. E chegamos ao nosso tópico 5, o jogo da rodada. Os refletores se acendem agora para o grande evento principal do fim de semana, o choque de titãs na Série A. Atenção para o jogo 14. Atlético Paranaense recebendo o Flamengo na sempre temida Arena da Baixada. E para colocar ainda mais pimenta num cenário de pressão absoluta, a gente tem ninguém menos que Carlo Ancelotti acompanhando tudo das tribunas. Podem ter certeza que o clima no estádio vai estar completamente elétrico. É o confronto supremo dos nossos dados de elite. O Atlético é o segundo melhor mandante do campeonato inteiro, criando impressionantes 39 grandes chances na temporada. Eles vão partir para cima, mesmo não contando com o Carlos Terán. Do outro lado, o Flamengo é o visitante mais letal e frio do país. Invicto a 10 jogos na Liga, marcando o primeiro gol em 9 deles. Detalhe, o rubro-negro carioca não vai ter o maestro Arrascaeta, o que exige um redesenho gigantesco ali no meio-campo. É a eficiência avassaladora do Cap em casa, batendo de frente contra essa invencibilidade histórica recente do Fla como visitante. Depois de varrer todos esses números, de dissecar as suspensões, as médias de gols esperados e a força dos mandantes, a bola agora fica quicando. Porque futebol não é ciência exata, né? Os números só mostram pra gente o caminho das probabilidades. Com times repletos de desfalques e a sombra das convocações para a Copa do Mundo pairando no ar, a pergunta que fica para quem está acompanhando essa nossa análise é, olhando para toda essa volatilidade nas estatísticas, onde que está escondida a maior zebra desse final de semana da Série A? Em qual jogo esses dados todos vão falhar de forma espetacular? Fica a reflexão. Analisem bem os confrontos, montem suas estratégias e a gente se vê no próximo apito inicial.